Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando mais uma edição do SBT Interior. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho. Eu sou Rodolfo Pardini e é sempre muito bom ter a sua companhia aí do outro lado. Veja agora os destaques da edição de hoje. Paciente internado na Santa Casa de Araçatuba com fratura na coluna está há mais de 10 dias esperando por uma cirurgia. O procedimento chegou a ser marcado 2 vezes, mas foi adiado. Eles tinham agendado para quarta-feira, que é hoje, só que aí depois adiantaram para ontem. Só que ontem me falaram que não ia acontecer a cirurgia porque não tinha anestesista. Homem mata mulher com tiros em Rio Preto e morre algumas horas depois de ser preso. E tem a história de solidariedade e empatia de alunos de uma escola municipal de Rio Preto que decidiram escrever cartinhas para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Então vem comigo porque o SBT Interior já está no ar. E eu começo a edição de hoje com uma denúncia. Um paciente que está internado na Santa Casa de Araçatuba entrou em contato com a nossa produção de dentro do hospital. Ele está há 13 dias com uma fratura na coluna, não pode se mexer e não sabe quando será operado. Além das dores provocadas pela fratura na coluna, o Daniel está angustiado sem saber quando será feita a cirurgia. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem muitos para fazer cirurgia e ninguém consegue. Só estão fazendo cirurgia de urgência. E nisso, quem está esperando cirurgia como eu, que não posso se movimentar, fica na cama do fraude. E outros aqui também vêm falecer por conta dessa demora toda. O procedimento cirúrgico chegou a ser marcado 2 vezes, mas segundo ele, foi cancelado por falta de profissionais disponíveis na equipe médica. Eles tinham agendado para quarta-feira, que é hoje, só que aí depois adiantaram para ontem. Só que ontem me falaram que não ia acontecer a cirurgia porque não tinha anestesista. E hoje a mesma coisa. Ou seja, adiaram 2 vezes a cirurgia já por falta de anestesista. O Daniel sofreu um acidente no dia 30 de maio, em Brejo Alegre. Chegou a ser levado para o hospital de Birigui, mas devido à gravidade e à necessidade de cirurgia, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba com fraturas, segundo ele, na costela, coluna e no ombro. Além da demora na cirurgia, o paciente ainda reclama da falta de medicamentos para aliviar as dores. Neste áudio enviado para a nossa produção, ele conta que a família precisou comprar remédios na farmácia. Estava faltando remédio, ficou 2 dias aí, eu morrendo de dor, não tinha morfina, não tinha nada. Aí a médica gentilmente cedeu a receita, a gente foi lá e comprou, mas e quem não pode comprar? Eu falei, e a cirurgia, essa enrolação que tá? Mesmo internado, o paciente conseguiu protocolar uma denúncia ao Ministério Público. Quem coordena aqui, se puder tomar alguma providência, para poder dar uma explicação do que está acontecendo, por que todo mundo está sem cirurgia nesse momento. E segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a falta dos medicamentos citados pelo paciente foi pontual por questões de entrega e já foi resolvido. A assessoria disse também que o agendamento do centro cirúrgico é feito com base nas datas definidas pelos cirurgiões e que o hospital não agenda cirurgias, apenas cumpre as agendas dos responsáveis pelos procedimentos. E a Polícia Civil investiga mais um caso de feminicídio que aconteceu em Rio Preto. O suspeito morreu horas depois de cometer o crime, mas antes disso ele chegou a invadir casas e efetuar vários disparos. Veja na reportagem de Melissa Alcântara e Silvio Henrique. A Polícia Militar respondeu a 2 chamados vindos do Jardim Nunes, zona norte de Rio Preto. O primeiro era falando sobre um homem que estaria descontrolado, efetuando disparos de arma de fogo e invadindo casas. Um dos imóveis que ele entrou foi o da Cleide. Ele quebrou uma porta, um armário e bebeu vinagre pensando que era água. Desesperada, vim aqui correndo, peguei o carro correndo, cheguei aqui, ele já tinha subido no telhado, já tinha saído já. Fiquei apavorada. O bairro é um bairro tranquilo, não? Super tranquilo, nunca aconteceu isso, faz 17 anos que eu moro aqui. Minha casa nunca foi invadida. Na casa estava o filho da Cleide, de 13 anos, que contou que o homem de 35 anos disse que estava fugindo.
falou pro meu menino que não ia fazer nada com ele, que ele só estava querendo se esconder. Ele estava com a arma, andou ainda no corredor da casa até o escritório e depois foi pro fundo e depois voltou e saiu pela frente. Depois de ir embora, pulando muros e telhados, o suspeito continuou fazendo disparos e entrou em luta corporal com um morador de uma outra casa que ele invadiu. Foi quando um vizinho ouviu e chamou a polícia. Que aí nós escutamos o segundo disparo. Acho que o rapaz tentou atirar nele porque eles estavam brigando, estavam em luta corporal. E aí quando ele saiu correndo para a direção do centro, ela gritou de novo, pega ele, socorro, socorro. E aí na hora que eu abri o portão, aí depois disso a gente ficou sabendo que era um feminicídio. Com o suspeito, a polícia encontrou porções de droga. Ele foi colocado na viatura e começou a passar mal. Vendo que o suspeito não estava bem, os policiais tiraram ele do veículo. O resgate chegou a ser acionado, mas o homem foi piorando e morreu no local. Algumas horas depois, nova ligação para o 190, vinda do Jardim Nunes. 2 crianças de 1 e 6 anos de idade estavam chorando e diziam que a mãe estava machucada e dormindo. A mulher de 27 anos foi encontrada morta no quintal de casa com 2 tiros, um na nuca e um nas costas. O marido, o mesmo homem que invadiu casas e efetuou disparos, é o principal suspeito. E a polícia investiga as causas de um acidente que matou uma criança de apenas 1 ano e 9 meses em Birigui esta manhã. Segundo o boletim de ocorrência, a menina foi atropelada pelo próprio pai que fazia uma manobra com uma caminhonete e não teria visto a filha. A criança chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o IML. E a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o crime de descaminho. Foram cumpridos 9 mandados de busca em Votuporanga. Os policiais estiveram em 5 lojas e em 4 casas. Foram apreendidas várias mercadorias vindas de outros países sem nota fiscal, que serão encaminhadas para a Receita Federal. Um carro também foi apreendido durante esta operação. O veículo com placas do Paraguai era utilizado por um dos investigados sem autorização para circular aqui no Brasil. Os investigados podem responder pelo crime de descaminho. A seguir, tem os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Eu volto já. Você já ouviu falar em contrato de namoro? Essa é uma nova modalidade entre os casais que preferem não aderir ao casamento. Apesar desse tipo de união, o número de casamentos no Brasil tem aumentado. Um casamento de 35 anos. O Nelson e a Rosimari se casaram em 1989 e formaram uma família com 3 filhos e uma neta. E depois de tanto tempo de casados, eles decidiram fazer uma nova festa de bodas de coral para renovar os votos do matrimônio. Teve uma trajetória muito difícil do começo lá em 89 até agora 2024, que não teria como não comemorar. Teria que ser comemorado. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E comemoramos, e renovamos. Eu chamo ele de tesouro, ele é o meu tesouro, já me deu muito trabalho, mas hoje ele é uma bênção. Casaria quantas vezes fosse necessário por ele? Menino, tô querendo chegar aos 50. Comemorar a festa de casamento estava em baixa desde 2015. Entre 2019 e 2020 piorou ainda mais com a pandemia. Porém, o setor começou a dar sinais de recuperação em 2022. Os últimos dados divulgados pelo IBGE mostram o crescimento. Foram cerca de 970 mil registros, contra quase 933 mil em 2021, 37.539 a mais. A região sudeste foi a que mais registrou casamentos naquele ano, 454.053 casamentos. Em Araçatuba, os cartórios também registraram aumento. Entre janeiro e abril do ano passado, foram 315 casamentos. No mesmo período deste ano, foram 328, um aumento de 4%. A pandemia influenciou porque muita gente que queria fazer uma festa ou já tinha buffet, tudo contratado, acabou por esperar esse momento passar, né, da pandemia para poder realizar o casamento. Então, óbvio que houve aí alguma alteração. Algumas pessoas, com pandemia mesmo, realizaram. Mas sim, houve um aumento e houve as pessoas que decidiram, então, casar
pós-pandemia. Além do casamento convencional, outra modalidade que vem ganhando destaque no Brasil é o contrato de namoro. Nessa opção, o casal assina um documento que prova que ambas as partes estão namorando, mas o estado civil dos dois não é alterado. Dessa forma, em uma possível separação, os dois lados evitam discussões sobre a divisão de bens, já que um não vai ter direito aos bens do outro. Segundo dados dos cartórios de registro civil, o país bateu recorde neste tipo de união em 2023. Foram 126 contratos de namoro firmados, um aumento de 35% em relação a 2022. Segundo esse advogado, o contrato é vantajoso para pessoas que já são divorciadas e não pensam em passar pela situação novamente. É aquele namoro que não tem intenção de no futuro, ou pelo menos por enquanto, de virar um casamento. E quais são as consequências, os reflexos desse namoro? Não há partilha de bens, tudo que for adquirido durante o período desse namoro, seja um namoro tradicional, que depois venha virar um casamento ou uma união estável, ou esse namoro qualificado, não tem partilha de bens, tudo que for adquirido nesse período por ambos é de cada um, quer dizer, não há partilha, e se um dos dois vier a faltar, o que sobreviveu, o supérstite, né, por assim dizer, ele não é herdeiro do outro. Para o Nelson e a Rose, seja o casamento tradicional ou os contratos, o que vale é o respeito e o amor entre os casais. Ela, os meus filhos, o meu casamento, faria tudo de novo e repetiria tudo de novo. Falar sobre o clima agora, porque o tempo vai permanecer ainda sem muitas mudanças devido à massa de ar seco que segue atuando na nossa região, deixando esse clima bastante estável, com céu claro, poucas nuvens e sem previsão de chuva e ainda com baixa umidade do ar. Em alguns momentos do dia, a gente pode ter uma umidade que chega a 20%, um risco inclusive para a nossa saúde. Veja no mapa como fica o tempo amanhã. Araçatuba amanhece com céu claro e poucas nuvens. Não vai chover na cidade. Máxima chega aos 32 graus amanhã. Prudente, o clima não muda muito. O sol brilha forte e vai fazer calor, com máxima de 31 graus. Em Rio Preto, mais um dia com céu claro e poucas nuvens. A mínima será de 16 graus e a máxima chega aos 30 amanhã. Em Piacatu, a temperatura amanhã chega aos 30 graus, em Núbia Paulista também 30 graus, em Itajobi a mesma temperatura à tarde, 30 graus de máxima. E a segunda fase de um lançamento de mais de 700 casas em Araçatuba deve gerar oportunidades de moradia e também emprego para a cidade. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. O panfleto mostra o recorde alcançado pela construtora. A Pacaembu disponibiliza uma casa a cada 70 minutos em todo o país. E Araçatuba está nessa estatística. Já são 3 anos de uma parceria que se fortalece ainda mais agora, com mais um lançamento na cidade. O lançamento da Pacaembu faz parte do programa Vida Nova Araçatuba, que é dividido em 3 fases. A primeira foi lançada no mês de março e disponibilizou 533 casas. Nessa segunda fase, outros 733 imóveis estão sendo lançados. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. É um bairro que tem autossuficiência de água, tem esgoto, tem iluminação pública, tem avenida de acesso, tem comércio, tem serviço, tem toda a qualidade de vida que o morador precisa. Tem área de lazer, tem área verde, então é um projeto completo, né? Não são só as moradias que a gente está falando. As casas serão vendidas para famílias com renda a partir de R$ 1.900. Os descontos chegam a R$ 55 mil, vindos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O financiamento é feito em conjunto com a Caixa Econômica Federal, com os menores juros do mercado. É uma alegria poder trazer essa união de esforços junto com a Caixa Econômica Federal, que financia até 420 meses, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, junto com o Poder Público Municipal, para poder efetivamente levar essa oportunidade para as famílias para pagarem aquilo que é seu e ainda mais barato que o aluguel. A gente vai colocar em pé esse projeto ainda esse ano, entregar as casas até o Natal para essas primeiras famílias que já adquiriram a sua casa já morar no bairro novo. E com as construções, aumenta também a mão de obra em Araçatuba, o que favorece a economia do município. São 2.000 oportunidades de emprego geradas entre vagas formais e informais. Foi articulado junto à Pacaembu que ela pudesse duplicar ali aquela vicinal, né, que vai para o veleiro, né, e duplicar no perímetro dos seus investimentos. Cada casa construída gera 3 empregos.
Então, além de trazer segurança, trazer oportunidade para os nossos munícipes, também dá oportunidade de emprego, quer dizer, melhora a nossa economia também. Intervalo e a seguir o exemplo de empatia de estudantes de uma escola em Rio Preto. Eu te conto já. E em meio ao cenário de desesperança que invadiu dezenas de cidades no Rio Grande do Sul, um gesto simples, mas poderoso surge como um sopro de esperança. Alunos de escolas municipais de Rio Preto estão escrevendo cartinhas e fazendo desenhos para as vítimas da tragédia no Sul. Mensagens de amor e solidariedade que revelam o poder da empatia e do carinho. Na sala de aula desta escola municipal em Rio Preto, a lição do dia é escrever uma carta. Além das letras, desenhos coloridos e cheios de criatividade. Essa cartinha é para você que precisa de amor. Não fique aflito. Tudo passará e você será muito feliz. Cartinhas coloridas e com palavras com sentido muito especial, de levar ânimo e carinho para as crianças que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Escolas municipais de São José do Rio Preto tiveram a iniciativa que envolveu alunos e professores. Todos soltaram a criatividade, muitos corações e palavras carregadas de bons pensamentos. Eu pensei em muito amor, muito carinho, paixão pelo Rio Grande do Sul. E às vezes é um sentimento de querer chorar, porque é muita paixão, né, em escrever essa carta pro Rio Grande do Sul, né? Em ver o que está acontecendo, né? Tem que ter muita felicidade e apoio de nós todos. É importante fazer isso, né? Mandar essa cartinha, né? Sim. Você quer que as pessoas sintam quando receber a sua cartinha lá? Muito amor e carinho, porque quase ninguém sabe como que eles passam lá. Como eu não sou muito fã de desenhar, eu preferi escrever. E o que você escreveu? Eu escrevi: oi, sei que as coisas não estão muito fáceis por aí, mas quero que saiba que Deus está com você. Nesta escola, as crianças transformam os sentimentos em mensagens de apoio. São mais de 700 estudantes do 1º ao 5º ano que participam dessa iniciativa tocante. Também foram arrecadados itens alimentares e de higiene pessoal, que já foram enviados ao Sul com apoio da Defesa Civil. A intenção não é só pedagógica, mas o lado humano. Nesse momento, o que eles precisam? Precisam de acolhimento, sentir o amor, né? Sentir que eles não estão sozinhos, né? As crianças não podem estar lá pessoalmente, mas de alguma maneira elas estão. As crianças têm dúvidas, medos e curiosidades sobre o ocorrido, mas adoraram a ideia de poder colaborar de uma forma diferente. Então, a gente conversou muito abertamente sobre o que eles estavam vendo na televisão e todos esses impactos que esse povo sofreu. E aí, conversando mesmo com eles, numa roda de conversa, falei: pessoal, a gente pode fazer a diferença. Você pode falar um pouquinho de você, conta um pouquinho quem é você, né? O que você deseja. Então, tem todo esse processo. E aí é diferente hoje, né? Por exemplo, de um WhatsApp, que você manda rapidamente, a pessoa já recebe. Então, tem toda essa questão da espera, de chegar no lugar correto e eles vão receber. Então, esse gênero também foi muito interessante trabalhar e resgatar esses conteúdos que são importantes também. Enquanto o Rio Grande do Sul inicia um longo processo de reconstrução, gestos como esse, vindos de pequenos tão distantes geograficamente, mas tão próximos em solidariedade, trazem um respiro de esperança e a certeza de que não estão sozinhos nessa jornada. Eu vejo que vale a pena investir no ser humano. Vale a pena, muito a pena. Né? Não existe um ser humano que a gente possa desclassificar, excluir. Nesse momento a gente precisa de acolhimento e todo mundo precisa. Lindíssima essa história, né? Que exemplo de amor e de empatia. Parabéns a todos esses alunos e também aos profissionais envolvidos. Gente, agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo. Tá chegando o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma excelente noite. Tchau, tchau.